pessoal, tudo bem com vocês? Bora para mais uma correção de prova de língua portuguesa de concurso. Agora para a prova que foi realizada pela banca IBAN para a Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista. Prova que foi para o cargo de professor de educação básica da creche, para a creche nível superior. Bem, meu nome é Fábio Marçal, professor de língua portuguesa. Estou aqui para corrigir prova de português, comentando questão por questão, tirando dúvidas, ensinando técnicas de como resolver provas de concurso. E caso você queira me conhecer mais, na descrição aí tem meus contatos, tem mais informações e você vai ficar por dentro. Se você gostar do vídeo, você compartilha, se curte, se inscreve aí no canal para receber sempre informações sobre correção de prova, sobre dicas de questões. Então é isso aí, gente. Bora para a correção dessa prova. Vou deixar o link com a prova para você baixar aqui embaixo na descrição. E enquanto isso, você pode ir lendo o texto dessa prova. Está aí já marcando, dizendo que é para a resolução das questões de 1 a 7. Enquanto eu vou baixando o texto, você pode ir lendo com calma. Caso você acha que eu esteja falando rápido demais, você pode diminuir a velocidade de reprodução do vídeo para conseguir acompanhar. Tendo dúvidas, coloque lá no comentário. Bem, vamos então aí para a questão número 1. A questão número 1 diz assim: sobre cultura, considerando-se as concepções do autor, não está correto afirmar que... Bem, repare que ele está no enunciado perguntando sobre as concepções do autor. Essa palavra aqui, essa expressão, na verdade, concepção do autor, isso é muito importante, porque isso quer dizer que não é interpretação nossa, não é o que está nas entrelinhas necessariamente. Então a gente tem que ler o texto e procurar no texto o que o autor está dizendo. Está dizendo sobre o quê? Sobre o conceito de cultura. Ele traz aqui, sobre a cultura. Não está correto afirmar que. Não está correto. Ele quer, então, a incorreta sobre a afirmação de cultura. 3 opções estarão corretas e uma não estará correta. Bem, vamos então analisar uma por uma. Letra A. Configura-se em uma manifestação não meramente individual, mas coletiva. Não meramente individual, mas coletiva. Ele diz que cultura não é uma manifestação individual, mas sim uma manifestação coletiva. Vamos ver onde que está isso. Bem aqui, na segunda linha. Ela é uma manifestação coletiva, que reúne heranças do passado, modo de ser do presente e por aí vai. Então, na letra A, segundo a concepção do autor, a letra A está correta. Letra B. Deve resultar nas relações profundas dos homens com o seu meio. Vamos ver onde que isso aparece. Também está aqui já marcado, Isto é, resultar das relações profundas dos homens com seu meio. Por isso mesmo, tem de ser genuína. O que tem de ser genuína? A cultura. Está aqui, conceito de cultura. A cultura, é a manifestação coletiva. Por isso mesmo, ela tem de ser genuína. Isto é, resultar das relações profundas dos homens com seu meio. Então, a número 2 também está... A letra B, na verdade, A letra B também está correta. Opção C. Seu conceito está ligado às expressões de autenticidade, integridade e liberdade. Bem, isso também está aqui logo no início, Seu conceito, o conceito de cultura, está intimamente ligado às expressões da autenticidade, da integridade e da liberdade. Então, já vimos aí logo nas primeiras 3, 4 linhas que as opções A, B e C estão corretas. Logo, a que não está correta, que é essa que ele quer, é a letra D. Beleza? Vamos agora para a questão número 2. Milton Santos, em dado trecho do texto, compara a cultura a um grande cimento que defende as sociedades locais. O uso da linguagem figurada. Qual é essa linguagem figurada? Grande cimento. Olha que legal. Ele compara a cultura a um grande cimento. Comparação é figura de linguagem.
No caso, tem por escopo salientar sua propriedade. Propriedade de quê? Da cultura, né? Compara a cultura a um grande cimento. Logo, dentro desse escopo, ele salienta a propriedade. Qual o escopo? O escopo da figura de linguagem aqui, né? Da linguagem figurada, grande cimento. Dentro desse escopo, ou seja, desse sentido, dessa palavra, dessa expressão, desse contexto, salienta sua propriedade. Qual a propriedade do cimento, né, da linguagem figurada utilizada, que ele salienta para o conceito de cultura? Bem, a gente sabe que cimento serve para colar tijolos, sendo por isso o grande cimento, ou seja, a cultura, né, resulta das relações profundas dos homens com seu meio, por relações dos homens com seu meio, relações com o meio, ou seja, os homens se relacionam com os meios, tem uma interação entre esses dois, sendo por isso o grande cimento. Então a cultura é o grande cimento dos homens com o meio. Então os homens é um tijolo, o meio é outro tijolo, e a cultura é esse cimento que junta, que une esses dois tijolos, né, esses dois itens. É o grande cimento que defende as sociedades locais, ou seja, os homens daqueles locais com o meio, regionais e nacionais, contra as ameaças de deformação, ou seja, de mudança ou dissolução, ou seja, de fim, né, de extermínio, de quem podem ser vítimas. Então, o que ele está dizendo aí nessa linguagem figurada? O cimento une os homens ao seu meio. Logo, dentro desse escopo, podemos entender que ele quer dizer que a cultura é inovadora? Não, não tem a ver com inovadora. É agregadora? Esse contexto, agregadora, significa o quê? Agregar, aquilo que agrega, que junta, que une. Então, letra B está correta. Contestadora? Não, não tem nada a ver com contestadora. E segregadora? Segregadora é aquilo que separa, o contrário de agregadora. Na verdade, ele está dizendo que cultura é o cimento que agrega, né? Que une. Então, número 2, letra B. Vamos então agora para a questão número 3. A questão número 3, ela traz um enunciado, traz um trecho, um conceito, e depois traz o comando, né? Traz a pergunta em si da questão. Vamos ver essa pergunta, o que ele quer saber. Tendo por base a informação acima, que é esse conceito em cima, podemos considerar que ocorreu redundância no trecho transcrito, que foi retirado do texto, em qual alternativa? Bem, eu não preciso ler esse contexto aqui, caso eu saiba já o que é redundância, né? Ou ambiguidade. Bem, só para a gente definir, né, conceituar o que seria isso, vamos ler o que a prova diz que é redundância. Ocorre redundância quando numa frase repete-se uma ideia já contida num termo anteriormente expresso. Repete-se uma ideia já contida num termo anteriormente expresso. Assim, as construções redundantes são aquelas que trazem informações desnecessárias, que nada acrescentam à compreensão das mensagens. No dia a dia, muitas pessoas utilizam tais expressões sem perceber que, na verdade, são inadequadas, como, por exemplo, dividir em metades iguais. Onde que está a redundância aqui? Está nessa expressão, metades iguais. Toda metade ela é igual, né? Um lado é igual ao outro. Se eu divido 1 metro na metade, vai ficar 50 centímetros para um lado e 50 centímetros para o outro lado. São idênticos. Então, aqui é uma expressão redundante, porque iguais está trazendo a mesma informação que a palavra metades já traz. Então, essa palavra, né, iguais, esse adjetivo iguais, seria desnecessário para um entendimento da mensagem. Letra A. Instalados na alma dos povos com o resultado final. Bem, aqui já identificamos essa expressão, resultado final. Se é resultado, é porque já é algo que está no fim.
O que é resultado? Resultado é o fim de alguma coisa, é a conclusão de alguma coisa, é como algo termina, uma ação, enfim, qualquer coisa, é o fim de tudo. Então, resultado da discussão foi tal, resultado da aula foi tal, resultado do jogo foi tal, como finalizou. Então, na palavra resultado já há o sentido de fim. Logo, não precisaria acrescentar esse adjetivo final na palavra resultado, beleza? Então, resposta letra A. Letra B, ela é uma manifestação coletiva. Manifestação é algo, né, que vem de dentro, vem de alguém, pode ser de uma pessoa, pode ser de várias. Então, coletiva está especificando manifestação sem problema algum, não é redundante. Toda controvérsia sobre o assunto deve ser atualizada. Também não há nenhum termo que repete uma ideia anterior, através da literatura e da poesia em todos os seus gêneros. Também aqui, né, literatura ela abarca vários gêneros, vários tipos de textos. Então, a poesia é um tipo de texto da literatura. Existe a narrativa, existe a crônica, existe o conto e por aí vai. Poesia é um desses gêneros. Então, resposta letra A. Número 4. Vamos ver aqui a número 4. Subrepticiamente instalados na alma dos povos. Este fragmento será utilizado na resolução das questões 4 e 5. Este fragmento aqui será utilizado nas questões 4 e 5. Afirmar que algo foi instalado na alma dos povos de maneira subreptícia é o mesmo que afirmar que tal se deu de forma... Essa pergunta nada mais é do que uma questão de sinonímia ou sinônimo. E o que é sinônimo? Uma palavra que tem sentido, significado semelhante com outra palavra. Não necessariamente igual, mas semelhante. Dentro do mesmo contexto, ela pode substituir. Então, subrepticiamente. Vamos ver lá no texto o que pode significar essa palavra, né? Pelo contexto, o que a gente imagina, entende, mesmo sendo uma palavra aí diferente, uma palavra que, né, eu pelo menos nunca tinha ouvido ou tinha lido essa palavra antes de ler nesse texto. Então, deformar uma cultura é uma maneira de abrir a porta para o enraizamento de novas necessidades. Então, ele diz que deformar a cultura, então mudar uma cultura, é uma maneira de abrir a porta para o enraizamento, ou seja, para se firmarem, se enraizarem, se alojarem novas necessidades. Ou seja, eu tiro aquilo que já há de pré-estabelecido na cultura, logo vai ficar faltando alguma coisa. Se vai ficar faltando alguma coisa, necessidades vão aparecer. Então, nova necessidade é a criação de novos gostos e hábitos. Se eu tiro algo, se eu mudo algo que já é pré-estabelecido, outras coisas entrarão no lugar, ou seja, gostos e hábitos novos. Subrepticiamente instalados na alma dos povos. Traz a alma dos povos aqui, né? Uma linguagem bem poética. Instalados também é uma palavra que traz um peso aí negativo, né? Tem um sentido negativo, com o resultado final de corrompê-los. Então, essa palavra aqui, então, é bem pesada, corrompê-los, ou seja, ele diz que mudar uma cultura é algo que é subrepticiamente instalado na alma dos povos com o resultado, né, com a finalidade de corromper. Então, subrepticiamente deve ser algo ruim. Vamos ver lá nas opções do número 4, o que traz, né, de sentido negativo. Quais opções teriam peso negativo que poderia substituir ali naquele trecho? Letra A, poderia ser insistente e lícita. Lícita é algo legal, algo permitido. Mas se ele diz que corrompe, então, né, não tem a ver com lícito. Fidedigna e necessária. Bom, necessária, ele disse lá em cima
que abre necessidade, né? Novos gostos, novos hábitos. Então, deformar uma cultura seria trazer uma necessidade. Se traz uma necessidade, né? Algo novo, é algo desnecessário. Por quê? Porque a cultura foi deformada, foi modificada. Então, na verdade, não é necessário. Por quê? Porque foi aberto de forma subrepetícia. Como que é? Subrepetícia. Então, se foi aberto de forma subrepetícia para corromper, é sinal de que não era necessário. Então, quando diz que é necessário, não está de acordo com a frase, né, com o sentido que traz. Letra C, gradativa e bem intencionada. Mesma coisa, né? Bem intencionada. Gradativa até pode ser. Gradativa tem sentido, né? Subrepeticiamente. É isso mesmo. Subrepeticiamente, isso aí. Gradativa teria o sentido, ou seja, aos poucos. E bem intencionada, bom, bem intencionada seria o mesmo sentido de necessária ou de lícita. Algo bom, algo positivo. Mas se a finalidade é corromper, é sinal de que não é essa opção. E letra D, dissimulada ou fraudulenta. Bom, dentro do contexto que ele traz lá no fim da frase, né, que é algo que corrompe, cria novos hábitos, novas necessidades, corrompendo, então é algo, né, dissimulado ou fraudulento. Letra D é a resposta. Então não precisou necessariamente saber o que significa no dicionário subrepeticiamente. Apenas pelo contexto a gente consegue dar uma deduzida, né? Entender pelas entrelinhas o que seria, né? Qual o sentido que seria esse subreptício. Questão número 5. Ainda sobre o termo em destaque, foi hifenizado conforme determinações da gramática normativa vigente. Foi hifenizado conforme a determinação da NGB, Norma Gramatical Brasileira. Avalie os termos hifenizados abaixo, está aqui abaixo assinado, custo-benefício, recém-chegado, pontapé, nas orações subsequentes. E no final ele pergunta, podemos afirmar que não foram redigidos em conformidade com a norma culta os itens hifenizados. Então a gente tem que ver o uso de hífen de acordo com a nova ortografia, né? Bem, vamos ver lá o que o novo acordo ortográfico diz sobre o uso do hífen. Esse aqui é o documento em si da nova ortografia brasileira. E temos aqui na base 15 do hífen em compostos, locuções e encadeamentos vocabulários. Encadeamento vocabulários é a união de palavras, né? O conjunto de palavras. É a mesma coisa com, né, locuções e compostos. Então vamos ver aqui, lá na opção, lá na questão, a gente repara que aparecem custo-benefício, recém-chegado, abaixo-assinado e pontapé. O que ele diz sobre o uso do hífen? Emprega-se o hífen nas palavras compostas por justaposição, ou seja, palavras que foram colocadas uma ao lado da outra sem perda de som. Nenhuma das duas palavras perdeu o som. Elas estão em posição justas. Isso ocorre com palavras como, por exemplo, guarda-chuva, passatempo, girassol. Então, hífen nas palavras compostas por justaposição que não contêm formas de ligação e cujos elementos de natureza nominal, adjetival, numeral e verbal constituem uma unidade sintagmática e semântica. O que isso quer dizer? Quando as duas palavras que se unem, elas passam a formar uma terceira palavra. Ela não é nem a primeira, não é nem a segunda. Ela é uma nova palavra e mantém acento próprio, ou seja, o som delas, a pronúncia delas permanece o mesmo de cada palavra. Essa é a regra para hífen. Quando há situações assim, eu uso o hífen. Bem, podendo-se dar o caso de o primeiro elemento estar reduzido. E aí vem aqui alguns exemplos. A palavra ano-luz, né? A palavra ano-luz, as duas palavras, justaposição, nenhuma das duas perderam pronúncia, perderam fonema, perderam som, elas estão intactas.
possuem acento, o acento, né, próprio dela, a pronúncia própria dela. Ano continua tendo a pronúncia de ano, luz também, mesma pronúncia de luz. E ano-luz não é nem ano e não é nem luz. É um terceiro sentido, é uma medida de tempo. Tempo e distância, né? Na verdade, acho que é distância. Então, ano-luz é um terceiro item. Mesma coisa aqui com arco-íris. Arco-íris, justaposição, nenhuma das duas perdeu o som, elas mantêm sua acentuação própria e possuem terceiro sentido. Um arco-íris não é nem um arco qualquer e não é nem uma íris. Arco-íris é, né, um fenômeno climático, já é um terceiro item. Essa é a regra para hífen. Bem, vamos ver então lá se a gente já consegue com isso apenas resolver alguma dessas opções aqui. 1, 2, 3 ou 4. Bem, abaixo assinado a gente consegue perceber que é a junção da palavra abaixo com a palavra assinado. Não há perda fonética, perda de som, nem em abaixo, nem em assinado. Elas duas juntas formam um terceiro sentido. Não é nem algo que é abaixo e não é nem algo que é só assinado. Ele é um documento, passou a ser um documento em si, não é apenas uma assinatura que está embaixo de um documento, como seria, por exemplo, abaixo assinado sem hífen, se eu utilizo isso aqui. Segue o documento abaixo assinado pelo proprietário, ou seja, o documento que foi assinado pelo proprietário. Aqui não, quando eu coloco hífen, já passa a ter um terceiro sentido. É um documento inteiro que tem como função, né, fazer uma requisição, solicitar algo. Então, esse documento inteiro recebe o nome de abaixo assinado e não necessariamente é algo que está assinado abaixo. Como ocorre isso, né? As palavras têm seu som intacto, justaposição e formam um terceiro sentido, então o uso da hífen aqui na número 1 está correto. Na número 2, mesma coisa, avaliação do custo-benefício. Custo-benefício não é nem só o custo de algo e não é nem só o benefício de algo. Custo-benefício é um terceiro item que traz um sentido de aquilo que é bom, que tem uma qualidade, que favorece vários sentidos. Então, a avaliação do custo-benefício pela equipe gestora, como se fosse assim, a avaliação da possibilidade que beneficia várias pessoas. Custo-benefício já passa a ser uma medida de qualidade, né? Não é nem só o custo e não é nem o benefício. Será que vale a pena? Será que isso vai me despender muito tempo, muito dinheiro, muita energia? Qual o benefício disso? Os prós são maiores que os contras ou vice-versa? Então, custo-benefício passa a ser isso, o nome de uma medida de qualidade. Logo, também está correta. Custo tem sua pronúncia própria, benefício seu acento próprio, e nenhum dos dois sofreu mudança de acentuação, de pronúncia e nem houve perda fonética. Então, o número 2 também está correta. Número 3, recém-chegado. Vamos ver lá o que o novo acordo fala sobre o prefixo recém. Está aqui, ó. Em muitos compostos, o advérbio... Não, pode descer isso aqui, não interessa agora. Está aqui. Emprega-se o hífen nos compostos com os elementos além, aquém, recém e sem. Então, ele está dizendo, quando houver esses elementos recém, sem, além e aquém, eu tenho que usar o hífen. Recém-casado, recém-nascido. Então, se lá tem o recém e está com o hífen, então está correto, recém-chegado. Bem, e no final, pontapé, faltou a última. Todas as três de cima estão corretas, né? Que correta. Vamos ver o que ele fala sobre pontapé. No novo acordo ortográfico tem aqui diretamente a palavra pontapé. O que fala sobre pontapé? Certos compostos em relação aos quais se perdeu em certa medida a noção de composição
grafam-se aglutinadamente. O que é isso? É sem hífen. Aglutinadamente é tudo junto. Ou seja, se perdeu em certa medida a noção de composição. Pontapé já se perdeu pelo constante corriqueiro uso da palavra a noção de que é a ponta do pé. Pontapé passa a ser um chute. Pontapé inicial também pode ser o que? O início, aquilo que começa algo, não necessariamente um chute, não necessariamente tem a ver com pé, não necessariamente tem a ver com ponta, mas sim com algo que está começando. Então, pontapé é uma palavra que já teve tanta mudança de sentido que já se perdeu a noção de composição, de que ela foi unida, né? Ela foi criada através da junção de ponta e de pé. Nesse caso, ele diz que já nem se usa o hífen, a noção de composição grafam-se aglutinadamente, ou seja, não se usa hífen. Isso ocorre com essas palavras aqui que traz girassol, madressilva. Girassol, já nem se sabe mais, nem se lembra que é a junção do verbo girar com sol. Madressilva, manda-chuva. Paraquedas é o nome do item, né, do objeto. Paraquedista, já se perde a noção da união do verbo parar com o substantivo queda. Então aqui ele diz que não tem que usar hífen, logo estão corretas as três, uma está incorreta. Podemos afirmar que não foram redigidas em conformidade com a norma culta, qual? A número 4. Então, tá aqui. Número 6. Considere os itens abaixo. A substituição dos termos sublinhados pelo pronome oblíquo correspondente deu-se de forma adequada e respeitando a norma culta em termos sublinhados. Ele sublinhou aqui, ó, você consegue ver o que está de verde, sublinhado. Foram substituídos pelos pronomes oblíquos. O nome desse conteúdo aqui é colocação pronominal. Colocação pronominal são as regras de utilização de substituição dos pronomes oblíquos átomos por complementos, né? Objeto direto, objeto indireto. Esse conteúdo não é simples, é um conteúdo difícil, tem que conhecer sintaxe, tem que conhecer transitividade verbal, conhecer bem os pronomes oblíquos átonos e também as regras de colocação dos pronomes. Tem alguns elementos que aparecem nas frases, algumas expressões, algumas classes de palavras que elas obrigam o pronome a vir antes do verbo, outras obrigam a vir depois, outras obrigam o pronome a vir no meio do verbo, dar-se-ia, manchar-se-ia. Essas regrinhas, elas são realmente difíceis, tem que memorizar, tem que decorar, e o ideal é que se estude colocação pronominal somente no final de sintaxe. Primeiro estuda morfologia, depois estuda sintaxe no período simples, sintaxe no período composto, e aí sim você já pode estudar colocação pronominal. É claro que no meio de sintaxe você vai ver regência nominal, regência verbal, é essencial também, né, dentro desse conteúdo de sintaxe para entender bem a transitividade do verbo. Por quê? Porque tem pronome oblíquo átono que só pode substituir objeto direto e tem outro que só pode substituir objeto indireto. Tem pronome oblíquo átono que só substitui pessoa. Então, essas regrinhas, elas dependem de todo um conteúdo anteriormente estudado. Por isso, é ideal que se veja somente no final, né, do programa de língua portuguesa. Vamos lá então. Número 1. Ela é uma manifestação coletiva que reúne heranças do passado. Está aqui, marquei, né, de amarelo o verbo reunir. E aí eu pergunto, quem reúne, reúne alguma coisa. É um verbo transitivo direto, pede um complemento sem preposição. Que alguma coisa é esse? Heranças do passado. É o objeto direto. Se é objeto direto, eu posso substituir pelos pronomes oblíquos o, a e o plural, né? Os, as.
Então, ela é uma manifestação coletiva que reúne heranças do passado. Heranças do passado tem um núcleo substantivo, heranças, que está no plural. E herança é feminino. Então, qual que eu vou utilizar? O plural feminino. Logo, o as está aqui. Então, é uma manifestação coletiva que reúne as. Poderia ficar assim, reúne as. Porém, aqui nessa frase existe a palavra que. A palavra que é um pronome relativo. E pronome relativo é um fator proclítico. O que é isso? Próclise é quando o pronome, no caso está aqui, o pronome oblíquo átono, ele vem antes do verbo. Então, toda vez que há um pronome oblíquo átono junto ao verbo, né, sendo do complemento do verbo, e há um fator proclítico, esse pronome tem que vir antes do verbo. Fatores proclíticos são advérbios, são pronomes relativos. Isso que se torna difícil, né? Por isso que se torna difícil esse conteúdo de colocação pronominal. E o que é um pronome relativo? É um pronome que retoma o substantivo anterior. Eu posso trocar por o qual, a qual, os quais e as quais. Ela é uma manifestação coletiva. A qual, quando eu consigo trocar que por a qual ou o qual, é porque esse aqui é um pronome relativo. Se é pronome relativo, é fator proclítico. Se é fator proclítico, o pronome as tem que vir antes do verbo. Então, ficaria assim, que as reúne. Pronto. Assim que ficaria da forma correta. Ou seja, o objeto direto, heranças do passado, foi substituído de maneira correta pelo pronome as. Tá aqui. O problema não é a substituição pelo pronome as. O problema aqui foi que o as está vindo no final do verbo. Está vindo como ênclise. Ênclise é quando o pronome vem após o verbo. Próclise é quando vem antes. Então, deveria vir como próclise, por causa do pronome relativo. E se vier no meio do verbo, situações que o verbo está no futuro do presente ou futuro do pretérito, obrigatoriamente, né, se estiver iniciando a frase. Aí é mesóclise. Então, você vai encontrar lá na teoria de colocação pronominal próclise, mesóclise e ênclise. Próclise, o pronome vem antes, mesóclise no meio e ênclise após o verbo. Beleza? Vamos ver então aqui agora a número 2. A número 1 está incorreta. Vamos ver a número 2. Deformar uma cultura é uma maneira de abrir a porta. Quem abre, abre alguma coisa. Também o objeto direto, né? VTD, abrir, e OD, a porta. Se é OD, eu posso trocar também pelos pronomes OA, OS e AS. A porta é singular feminino, então vou trocar pelo A. Abrir a. Opa, abrir a. Só que fica estranho, não fica? Por que fica estranho? Quando os verbos terminam em R, S ou Z, e após esse R, S ou Z, eu tenho que colocar o pronome oblíquo o, a, os e as, o que acontece? Esse R, o S e o Z caem, e o A ou o ganham uma consoante, a consoante L. Então, como que fica? Abri-la. Beleza? Então, aqui está correto, porque foi como foi utilizado corretamente. Então, número 2 está correta. Número 3, fazer com que reneguem a sua autenticidade. Quem renega, renega alguma coisa. Também o objeto direto, no complemento sem preposição. Logo, posso trocar por o, a, os e as. Sua autenticidade, feminino, singular. Vou trocar também pelo pronome a. Quem renega, renega alguma coisa. Aqui, com que é uma conjunção subordinativa causal, né, da ideia de causa. Conjunção subordinativa, adverbial, ela é fator proclítico, ou seja,
pede o pronome vindo antes do verbo, a reneguem. Logo, foi utilizado também corretamente. Faz com que a reneguem e não faz com que reneguem-na. Se fosse o caso de ênclise, o a vir depois do verbo, o que aconteceria com esse reneguem com o a? Esse a ganharia o n, ficando reneguem-na. Isso ocorre quando o verbo termina em m ou ão, e eu tenho que colocar os pronomes oblíquos átonos o, a, os e as. Então, aqui também a número 3 está correta. Número 4. Forma de interpretar o presente. Quem interpreta, interpreta alguma coisa. Também VTD e o presente OD. Vislumbrar o futuro. Quem vislumbra, vislumbra alguma coisa. VTD e o futuro OD. Se tem OD aqui e aqui, logo eu tenho que utilizar os pronomes que substituem o objeto direto. O a, os e as. Os dois são no masculino singular, então teria que ser o. Forma de interpretá-lo. Mesma coisa aconteceria aqui, ó. Interpretar. Termina em R e eu tenho que acrescentar o O. Eu tiro esse R e coloco o L. Interpretá-lo. Então, o que ocorre aqui, na verdade, é um erro do uso do tipo de pronome oblíquo. Ele colocou o lhe. O lhe só substitui objeto indireto e pessoa. Logo, o número 4 está incorreto. Resposta, letra B. Apenas duas proposições estão sendo utilizadas respeitando a norma culta, beleza?